Olá pessoal, tudo bem? A terça-feira começou com Eduardo Cunha aniquilado. Ontem, na Câmara dos Deputados, ele tomou uma surra, como se diz no Sul, daquelas de criar bicho. Por 450 votos contra ele, 10 a favor, o mandato do homem, que já foi o mais poderoso da história da Câmara dos Deputados, foi tirado. E com uma aliança que só a política brasileira explica, né? É o PT com o PSDB e o DEM que costuraram essa aliança para varrer da história política, pelo menos por enquanto, Eduardo Cunha. O discurso dele ontem foi ameaçador. Eu já comentei com você no vídeo de ontem à noite. Ele disse, olha, hoje sou eu, amanhã vão ser vocês sequer leram o meu processo, não sabem o que estão julgando, continua dizendo que não mentiu, não mentiu, não mentiu. É a parte Pinóquio de Eduardo Cunha. Todo mundo sabe, né, que é óbvio que ele tem as contas na Suíça, com o nome de truste, de conta, isso pouco importa, enfim, ele tem dinheiro fora do Brasil, lá na Suíça, e na CPI da Petrobras, ele disse que não tinha, pronto, acabou, e isso foi necessário, foi a motivação, né, principal, pelo menos a motivação oficial, para que Eduardo Cunha fosse cassado. Mas, gente, foram 314 dias de processo na Câmara dos Deputados, o mais longo de todos. E quando eu disse para você que essa aliança, né, que só a política brasileira explica, entre o PT, o PSDB e o DEM, para caçar o mandato de Eduardo Cunha, por que eu estou citando a estranheza? Porque o mesmo PSDB e DEM foram os partidos que trabalharam com o Eduardo Cunha para que o impeachment de Dilma andasse na Câmara dos Deputados. Cunha ontem falou mais de uma vez, se não fosse eu, o impeachment não tinha andado. E é verdade. Não tem como negar isso, gostando ou não de Eduardo Cunha. Pronto, Eduardo Cunha não é o pai do impeachment, porque o impeachment é a voz das ruas, é o grito das ruas, mas não fosse ele a ponte entre o grito das ruas, né, e o recebimento desse pedido, a gente não teria visto Dilma Rousseff também ser varrida aí da história política do nosso Brasil. E aí, os mesmos partidos que trabalharam com Eduardo Cunha pelo impeachment de Dilma são os partidos que trabalharam com o PT para derrubar Eduardo Cunha. Coisas da política brasileira, gente, talvez nem Freud explique. Agora, o fato é que o homem que já foi o mais poderoso, repito, sai aniquilado. 10 votos apenas. Sai aniquilado, sai sem apoio e direto para as mãos de Sérgio Moro. Qual é o grande prejuízo, né, de Eduardo Cunha? É perder o foro privilegiado. Ainda que o Supremo estivesse trabalhando com muito mais força e muito mais afinco que em relação a outras figuras, né, tão sujas quanto ou mais que Eduardo Cunha, como Renan Calheiros, por exemplo, no STF as coisas são um pouquinho mais devagar, as coisas se arrastam um pouquinho mais e com o Moro não tem conversa não. Então, Cunha cai direto nas mãos de Sérgio Moro, há uma chance muito grande dele ser preso. Já houve um pedido, lembra, feito por Janot, que pediu a prisão de Cunha, Sarney e Renan Calheiros num único pacote. Foi uma coisa meio inexplicada, porque foi feito a revelia do que, na verdade, a lei diz que deve ser feito, mas, de qualquer forma, o Theory negou o do Sarney e negou o do Renan Calheiros, mas não disse nada sobre o Eduardo Cunha, ou seja, quem vai ter que falar sobre esse assunto é o próprio Sérgio Moro e pelas provas, pelos indícios, né, o Eduardo Cunha está lascado na mão de Sérgio Moro. A cassação de Eduardo Cunha é um grande troféu para o PT que está desmamado, né, fazendo beicinho porque perdeu a mamata, perdeu a teta, perdeu, né, Dilma Rousseff, então o PT está desmamado e aí ganhou um brinquedinho, ganhou um troféuzinho. Caçamos Eduardo Cunha. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, gente. Olha, é verdade, o Eduardo Cunha vai lá pras mãos de Sérgio Moro. Lula já tá lá, né? Eu acho que o Lula vai ser preso antes. Mas aí, sabe quem vai ser a próxima? Que vai cair nas mãos de Sérgio Moro, sem foro privilegiado, é uma senhora chamada Dilma Vana Rousseff. E aí, quem sabe, né, não se encontre uma cela tripla para colocar os três juntos, Lula, Dilma e Eduardo Cunha. E aí os três ficam lá conversando e trocando experiências, né, falando aí das sacanagens da política, que um sabe do outro. Já imaginou? Aliás, Eduardo Cunha caiu atirando e disse que não vai pro túmulo sozinho, né? Ele vai ser enterrado politicamente, mas vai levar outros cadáveres insepultos com ele. Minha gente, essa história não acaba por aqui. Como eu disse aí durante a semana, né, tem muito choro e ranger de dentes com essas ameaças de Eduardo Cunha. E como diziam, né, nos bastidores da política, que ele era o gangster
necessário na Câmara dos Deputados para combater a quadrilha do PT, ou seja, bandido combatendo bandido, olha a situação que a gente chegou no Brasil. A situação era essa mesma. Você tinha um gangster, era o que se comentava nos bastidores da política, né? Você tinha um gangster necessário naquele momento para combater a quadrilha do PT. Porque quem não soubesse jogar com as armas do PT sempre perderia, que foi o que aconteceu. O PT não tem limite, o PT não luta judô cheio de regras, né? Kimono, regras, não pode golpe baixo. Não, com o PT é briga de rua. É aquela coisa de dedo no olho, né? É a malandragem, né? É o golpe baixo. É assim que o PT joga, é desse jeito, né? E Eduardo Cunha foi esse gangster necessário durante esse momento aí para aplicar uma surra no PT, mas depois que aplicou essa surra no PT, tomou uma surra homérica da Câmara dos Deputados, inclusive com os aliados de ontem, que são inimigos políticos hoje. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Curte, espalhe e compartilha. É bom você entender esse momento político e o que tem por trás disso. Lembre-se da trajetória de Eduardo Cunha. Do dia 1º de fevereiro de 2015, ele foi eleito com 267 votos, derrotando o candidato de Dilma, que Dilma obrigou a ser candidato, que Nália não queria ser candidato. Dilma obrigou ele a ser candidato, ele tomou uma surra de Eduardo Cunha. Ele acabou virando todo poderoso ali na Câmara dos Deputados, né? Deu espaço para o Centrão, deu espaço para os deputados do Baixo Clero, sabe de regimento como ninguém, portanto ele manipulou muito bem o regimento interno para fazer o que ele queria e bem entendesse ali dentro. É bem verdade que a Câmara nunca funcionou tanto quanto na época de Eduardo Cunha e agora, em setembro, nós vemos aí a derrocada de Eduardo Cunha da vida pública. É isso, pessoal. A política brasileira é uma caixinha de surpresas, hein? Falta quem então? Já derrubamos Dilma, Lula vai ser preso. Dilma também na sequência, vai demorar um pouquinho mais. Eduardo Cunha caindo nas mãos do Sérgio Moro. Falta quem, gente? Renan Calheiros, quem mais? Vamos fazer uma lista aí, né? Faxinar de uma vez por todas a política brasileira. É isso, pessoal. A gente se vê já já.